Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui quem está com vocês aqui é a professora Rose, professora de Química. Vamos então mais uma aula de Química. Vamos estudar hoje um assunto bem legal, muito fácil, tá? É chamado de isomeria plana. Para quem não sabe, nunca viu ainda falar sobre esse assunto, isomeria, o que é isomeria? É um fenômeno. Esse fenômeno ele pode ser também através de compostos químicos que apresentam a mesma fórmula molecular, tá? Eu coloquei para vocês aqui dois exemplos, para a gente poder entender o que é esse conceito de isomeria. Isomeria, pessoal, nada mais é do que compostos, eles possuem a mesma fórmula molecular, C4H8, tá vendo que C4H8, só que ele possui o quê? Posições diferentes desses átomos da molécula, eles possuem propriedades diferentes, tá? Então, isomeria plana, ou no caso, isomeria no geral, é justamente isso. Possui a mesma fórmula molecular, porém apresenta o quê? Compostos diferentes, tá? A gente tem aqui um ciclobutano, a gente tem um metil ciclopropano. Vocês percebem que eles têm a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes, propriedades diferentes. Temos aqui também outros exemplos, que eu botei aqui o butanal, a gente tem aqui um aldeído, C4H8O, metilpropanal, também é um aldeído, também mesma fórmula molecular. Vocês percebem que eles possuem a mesma fórmula, porém, são o quê? São compostos diferentes. A mesma coisa nós temos também aqui nos ácidos pentanóico, o ácido 2-metilbutanóico, né? Então, a gente tem aqui. O que a gente tem? Mesma fórmula molecular, porém compostos que são o quê? Com estruturas, com propriedades diferentes. Então, isso é isomeria. Isomeria é um composto que possui a mesma fórmula molecular, porém são compostos diferentes. A isomeria ela é dividida em dois tipos de isomeria. Isomeria plana, também conhecida como constitucional. A gente tem a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. A que a gente vai estudar hoje, pessoal, é justamente a isomeria plana, que é a função de cadeia, de posição, tá? A metameria ou tautomeria. Em uma outra aula, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a isomeria espacial, que é a do cis-trans, a geométrica e a óptica, tá? Então, hoje vamos focar apenas na isomeria plana. Então, isomeria plana é aquela que diferencia os seus isômeros, né? Podemos observar ali nas suas estruturas planas, como se diz, plana. Então, a diferença é onde os compostos eles são diferentes, mas a gente vai ser observado em suas fórmulas estruturais planas, tá? Ela pode ser do tipo, como eu falei para vocês, cadeia. O que a gente vai diferenciar cada uma dessas isomerias? Quando ela é de cadeia, quando ela é de posição, quando ela é de função, quando é de tautomeria, tá? A gente vai diferenciar todas elas. Vocês vão ver que esse assunto ele é muito tranquilo. Basta vocês entenderem, se ligar aqui na aula, compreender que vocês vão sair daqui muito expert no assunto. Então, o que é isomeria de cadeia? Cadeia, a gente entende que é aquela que pode ser uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, né? A gente pode pensar também em cadeias do tipo, como se diz, ramificadas, né? Outra normal, tá? A gente pode também pensar em uma cadeia que tem uma insaturação e outra que não tem uma insaturação. Professora, o que é insaturação? É justamente aquela ligação dupla que a gente tem na estrutura, ou até tripla, né? A gente chama-se de insaturações. Observe esse primeiro exemplo, gente. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem dois compostos, esses dois compostos, onde ele tem uma fórmula molecular C4H10, tá? Você vai olhar C4 carbonos e 10 hidrogênios. O que vocês vão entender nesse caso aqui, pessoal? A gente tem um primeiro exemplo, uma cadeia o quê? Normal. No segundo exemplo, com a mesma fórmula molecular, mas é um composto diferente. A gente tem, então, uma cadeia com o quê? Com uma ramificação ou com um substituinte, como a gente pode chamar também. Já o segundo exemplo, então, nesse caso aqui, ela é isomeria de cadeia? Sim. Por quê? Porque uma cadeia normal, uma cadeia ramificada. No segundo exemplo, a gente tem uma cadeia também normal, tida como normal, porém ela tem uma dupla, né, uma insaturação, e a gente tem uma cadeia o quê? Fechada. Então, a gente pode dizer que é uma cadeia normal, uma cadeia aberta, né? Essa é a cadeia aberta e cadeia fechada. Então, o
que está diferenciando aí nesse segundo exemplo, justamente quando ela é aberta e ela é fechada. No primeiro exemplo, é quando ela é uma cadeia normal, né, em linha reta, e uma com ramificação. Isso a gente chama, assim, então, de quê? De uma isomeria de cadeia. Agora, o que a gente pode pensar em isomeria de posição? De posição, a gente tem ali a mesma fórmula molecular, mas vai diferenciar o quê, gente? O que vai diferenciar é justamente a posição do grupo funcional. Nesse caso, tem que ser a mesma função, tá? Então, você vai perceber que no exemplo 1, C3, H8O, a gente tem dois compostos com essa estrutura, com essa fórmula molecular. Então, observe que aqui os dois compostos têm a mesma função, álcool e álcool. O que você pode observar é a posição, por isso está falando de isomeria de posição. A posição do grupo funcional do álcool está no carbono 1. Já daqui está no carbono o quê? 1, 2. 1, 2, 3. Ou então 1, 2, 3. Então, nesse caso, ela está no carbono 2. Então, por isso, a gente tem o quê? Uma isomeria de posição. É onde a gente tem difere-se da posição do grupo funcional. Número 1, carbono 1, e o outro com carbono 2. Pode também acontecer de ramificações. Aqui a gente está falando do grupo funcional, não é? As ramificações, elas podem estar em carbonos diferentes. Então, também mudou a posição. Aquela ramificação está em um carbono, na outra estrutura, a ramificação está em um outro carbono. Pode acontecer também a insaturação, é a posição da insaturação. Observe o segundo exemplo. A gente tem C4H8, as duas estruturas com a mesma fórmula molecular, porém a ligação dupla está no carbono 1 e aqui está no carbono 2. Só é você numerar 1, 2, 3, 4. Então, ele está no carbono 2. E aqui, 1, 2, 3, 4, esse está no carbono 1. Então, o que a gente vai entender? Posição, a gente vai mudar a posição de alguma coisa, seja lá a posição do grupo funcional, da ramificação, dessa insaturação, que pode ser uma dupla, pode ser uma tripla, tá? Então, você vai perceber que mudou a posição. Mudou a posição, isomeria de posição. Primeiro, a gente tem que saber que para ser isomeria tem que ter a mesma fórmula molecular naqueles compostos. Se não tiver, a gente não tem um tipo de isomeria aí. Belezinha? Vamos para o próximo. O que a gente entende, então, por isomeria de função? Eu sempre falo que essa é a mais fácil de todas. Por quê? Porque isomeria de função é quando as funções são diferentes. As funções químicas são diferentes. E a gente já estudou função química, que é orgânica, nitrogenadas, né? E outras. Então, você vai perceber que a função ela vai ser diferenciada aqui. A gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo é C2H6O. Com essa fórmula molecular, gente, a gente faz dois compostos diferentes. Observe. C2, 3 hidrogênio mais 2, 5, mais um 6. 6 hidrogênios. A mesma coisa aqui, ó. 6 hidrogênios. E um oxigênio. Um oxigênio e um oxigênio. Então, esses compostos são isômeros. Mas isômeros de quê? De cadeia, de função, de posição, que é o que a gente está estudando até agora. De posição não pode ser, porque para ser posição, a gente viu lá que a função tem que ser igual. E aí sim, o grupo funcional de ver se mudou a posição dele, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que só pode ser de função. Por que de função? Porque, ó, um é álcool e o outro é um éter. Então, nesse caso, a gente tem o quê? Dois compostos com propriedades diferentes, mas, porém, eles são isômeros de função. Observe o segundo exemplo. A mesma coisa, C7H8O. Todos esses compostos que tem aqui, eles têm também a mesma fórmula molecular. Se por um acaso você quiser depois voltar o vídeo e conferir, pode conferir. O que você vai perceber? Aqui a gente tem o quê? Um álcool, né? Nós temos aqui uma função de um álcool. Nessa daqui a gente tem o quê? Observe que éter, né? O éter, o oxigênio vai ficar no meio ali dos carbonos. Então, a gente tem um éter aromático, e a gente tem o que aqui? Um fenol. Professor, o que é fenol? Fenol é justamente quando a hidroxila ela se liga com o anel aromático. Ela não vai ser álcool. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma função do tipo fenol. Então, nesses três tipos, a gente tem a mesma fórmula molecular, porém, o que ele diferencia? Justamente a função, tá? E a outra, gente, isomeria de compensação. A isomeria de compensação, ela também é chamada de metameria. Você pode ver em alguns livros, tanto metameria como de compensação.
essa daqui, o que vai ser diferenciada das outras? Que vai diferenciar, gente, é justamente a posição de um heteroátomo na cadeia. O que é esse heteroátomo? É o oxigênio, é o nitrogênio, é o enxofre. Então, você vai perceber que a posição deles na cadeia vai ser diferente. Então, vamos ver o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês. C4, H10, ó, essa estrutura e essa estrutura, elas possuem a mesma fórmula molecular. Mas o que vai diferenciar? Não pode ser de cadeia, porque as duas cadeias estão abertas, não é, gente? Professora, pode ser de posição. Ó, esse caso aqui, ele é um caso diferente, por quê? Porque a gente está falando de um heteroátomo, tá? O heteroátomo aqui, nesse caso, ele é o oxigênio e ele está mudando a posição desse oxigênio. Então, se ele muda a posição, ele é isomeria de compensação ou metameria. O segundo exemplo, o que acontece? A gente também tem um heteroátomo, esse heteroátomo é o nitrogênio, né? O que acontece com ele? Ele também mudou de posição. Ele está se ligando ao carbono 1 e aqui está se ligando ao carbono 2. 1, 2, 3, 4. Então, está se ligando ao carbono 2. Então, nesse caso, a gente também tem uma isomeria de compensação onde o heteroátomo, ele muda de posição. Ora no carbono 1, ora no carbono 2 e assim a gente pode perceber que ele vai mudar a posição dele, tá? Então, nesse caso, isomeria de compensação. Isomeria de função. Ô, pessoal, aqui tá, não é de função, tá? É uma outra isomeria de caso especial aqui agora. Então, esse tipo de isomeria é uma isomeria de caso particular. Eu poderia dizer assim, eles são dois tipos. Poderia dizer que seria uma isomeria de função, mas é um caso particular. Vamos pensar assim. Esses dois isômeros, eles vão ficar em equilíbrio dinâmico. A gente pode dizer também que, por isso ele é um caso especial, porque ele está em equilíbrio. Ora ele é uma coisa, ora ele é outra. Então, ele dá o quê? Ele está em equilíbrio dinâmico. São casos particulares da isomeria plana, tá? E a gente chama ela de tautomeria. Então, vamos ver apenas o quê? Dois casos, né, importantíssimos dessa isomeria tautomérica aqui. Então, os casos mais comuns ocorrem entre aldeído e enol, cetona e enol. Então, se você não lembra, esqueceu, então volta lá nos vídeos e procura ver um pouquinho o que é a função de aldeído e a função de enol, cetona e enol. Mas vamos tentar explicar para vocês aqui nessa próxima slide. Então, o que é esse equilíbrio aldoenólico, como a gente chama, que é um dos casos da tautomeria, tá? Então, é um equilíbrio que vai envolver o aldeído e o enol. Então, essa função, o que acontece? Se você vê C, dupla O ligado ao hidrogênio, aqui é uma função de aldeído. E o enol é quando a gente tem a hidroxila, o OH, ligado a um carbono, que esse carbono ele faz uma ligação dupla com outro carbono, tá? Se ele faz ligação dupla com outro carbono e essa hidroxila está ligada com ele, então a gente tem um enol. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o equilíbrio entre essas duas funções. Por isso que é um caso especial da isomeria de função. Porque o que acontece? Você vai perceber que a dupla ela vai correr para aqui, observe lá de cá, e o hidrogênio ele vai se movimentar para cá, formando o quê? Então, o enol. Então, isso vai acontecer constantemente, ora aldeído, ora enol. Então, esses são chamados de isomeria tautomérica ou tautomeria, tá bom? Então, nesse caso, os dois compostos têm a mesma fórmula molecular, mas o equilíbrio é chamado de aldoenólico. Já no outro equilíbrio, que a gente vai perceber que é cetona e enol, mesma coisa, tá? A hidroxila está se ligando ao carbono que está fazendo ligação dupla com o outro carbono vizinho. Então, ele é um enol. E cetona, a gente tem aqui a carbonila, C dupla O, que é a característica de cetona. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, o equilíbrio, ora cetona, ora enol, ora cetona, ora enol. Então, isso aí vai ficar em equilíbrio dinâmico. Então, nesse equilíbrio dinâmico, a gente chama assim, o nome de equilíbrio cetoenólico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que vocês podem na hora confundir, achar que é o que a professora, se de caso tivesse os dois compostos. Isso são casos particulares, são casos especiais. Então, vocês têm que saber que acontecem cetona e enol, aldeído e enol. Sabendo disso, se vier lá dizendo qual é o tipo de isomeria, não coloque de função. Por quê? Porque de função, a gente sabe que existem outras, mas esses são os casos especiais. Então, a gente sabe que aqui ocorre o equilíbrio
e é chamado de um tipo de isomeria de função chamada tautomeria, tá? Então, fica ligado nesses dois casos particulares, nesses dois casos especiais, para não confundir. E esse equilíbrio, essa setinha que vocês estão vendo aqui, é justamente para indicar que há um equilíbrio, mas tem questão que não vem com isso aqui. Eles botam um i, esse, para você dizer qual é o tipo. Então, fica ligado nesses dois tipos que são casos especiais de tautomeria, tá? Então, pessoal, é isso aí. Nessa aula de hoje, a gente vai falar só sobre a parte de isomeria plana. Espero que tenha compreendido. Se não, volta o vídeo, assiste novamente. E na próxima aula, a gente conclui com a isomeria óptica. Belezinha, pessoal? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.